Olá, seja bem-vindo ao estudo do livro de Daniel. Gostaria de convidar você a estudar esse livro tão importante que é o livro de Daniel. Na sequência, nós vamos estudar o livro de Apocalipse. Hoje nós vamos começar pela introdução deste livro. Eu quero trazer para você uma citação do Espírito de Profecia, onde nos diz: leia o livro de Daniel, relembrem, ponto por ponto, a história dos reinos ali representados. Contemplem estadistas, concílios, exércitos poderosos e vejam como Deus atuou para abater o orgulho e lançar ao pó a glória humana. Como vocês puderam perceber nesse texto, o livro de Daniel nos mostra que Deus está no controle da história. E durante todo o estudo desse livro, nós vamos perceber exatamente isso. Deus está no controle da história. O livro de Daniel nos revelam dois pontos fundamentais. O primeiro dele é: o livro de Daniel nos ajuda a compreender os tempos nos quais vivemos. Isso mesmo, o tempo nos quais vivemos. O primeiro ponto que o livro de Daniel nos ajuda a compreender: em qual momento nós estamos da história, dentro da profecia, em que momento nós estamos vivendo. O segundo ponto é o ponto mais importante. O livro de Daniel nos mostra qual será o caráter que vai subsistir nos últimos dias. O livro de Daniel, que livro maravilhoso! Daniel e seus amigos foram leais e fiéis a Deus. Daniel e seus amigos revelaram o caráter de Jesus dentro da luz, da esfera e da época em qual eles viveram. O povo de Deus hoje também será fiel a Deus, guardará os seus mandamentos e revelará o caráter de Jesus. Dois pontos fundamentais nós vamos aprender dentro do livro de Daniel. Ao estudar o livro de Daniel, vamos chegar a uma conclusão. Deus está no controle da história e tem um remanescente fiel. Exatamente. Esse é o ponto central do livro de Daniel. Deus está no controle da história e ele tem um povo, um remanescente fiel, que guarda os seus mandamentos e é fiel a Deus, não importa o que aconteça. O livro de Daniel se divide em capítulos históricos proféticos e proféticos históricos. Os capítulos proféticos históricos e os capítulos históricos proféticos, eles são fundamentais para entendermos que Deus está no controle da história e também nos mostra coisas importantes, o tempo em qual nós vivemos e o caráter daqueles que irão permanecer firmes ao lado de Deus. Vamos analisar primeiro os capítulos históricos proféticos. São eles capítulo 1, 3, 4, 5 e 6. Estes capítulos históricos, eles profetizam também, ou seja, são capítulos históricos que são proféticos. Esses capítulos contam a história de Daniel e seus amigos e como eles foram fiéis a Deus em meio às provas e dificuldades e provações. E tentações também. Esses capítulos são histórias da fidelidade dos servos de Deus em Babilônia. Eles foram atacados, eles foram perseguidos, mas eles permaneceram firmes ao lado de Deus. Nós vamos estudar esses capítulos e vamos entender que são histórias que profetizam também para o futuro. Já os capítulos proféticos históricos são capítulo 2, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Esses capítulos proféticos, eles também contam histórias, mas na sua essência eles são proféticos. Capítulos proféticos que são históricos. Apresenta as nações mundiais que sucederiam a Babilônia até o estabelecimento do reino de Deus. Esses capítulos são proféticos, são profecias muito importantes para entendermos no momento em qual nós vivemos e o que vai acontecer para o futuro, e também o que aconteceu no passado. Muito importante estudar os capítulos proféticos do livro de Daniel. O livro de Daniel é tão importante que o próprio Jesus, quando esteve aqui na Terra, nos orientou e nos aconselhou a estudar o livro de Daniel. Você pode ler isso no livro de Mateus, capítulo 24, verso 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Marcos capítulo 13, verso 14 também nos diz: Ora, quando vos virdes a abominação do assolamento
que foi profetizado ou predito por Daniel, o profeta. Está onde não deve estar, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Exatamente, são palavras de Jesus quando ele esteve aqui na Terra, orientando a estudar e entender o livro de Daniel. O livro O Grande Conflito nos diz algo muito importante sobre o livro de Daniel e o tempo do fim. Vamos dar uma olhada? Desde 1798, porém, o livro de Daniel foi descerrado, ou seja, estudado. Aumentou-se o conhecimento das profecias e muitos têm proclamado a mensagem solene do juízo próximo. A partir de 1798, o livro de Daniel foi estudado intensamente e até hoje. Queria convidar você a estudar esse livro junto comigo, pois você já percebeu que ele é muito importante. Vamos continuar avançando e conhecer um pouco mais sobre o livro de Daniel. Vamos fazer um breve resumo de maneira objetiva sobre os capítulos históricos proféticos e os capítulos proféticos históricos. No capítulo 1, Daniel e seus amigos são levados da sua terra natal para Babilônia. Lá eles são provados, e uma das provas que eles passaram foi no apetite. Daniel e seus amigos são leais a Deus e preferem viver conforme o regime alimentar bíblico do que seguir um regime contrário às Escrituras. Já no capítulo 3, Ananias, Misael e Azarias estão diante do rei, uma imagem levantada, e eles são obrigados a se prostrar e prestar adoração a essa imagem, mas eles resistem a essa falsa adoração, eles são leais a Deus e eles são jogados dentro da fornalha de fogo. Mas o próprio Jesus ali os protege e os livra da morte. Já no capítulo 4, nós vemos a conversão do rei Nabucodonosor. Exatamente, Nabucodonosor se converte no capítulo 4. Já o capítulo 5, nós vemos a queda de Babilônia. Babilônia agora passa e os medo-persas dominam nesse momento. Já no capítulo 6, nós vemos Daniel diante da lei dos homens e a cova dos leões. Daniel prefere ser jogado na cova dos leões do que transgredir a lei de Deus, do que deixar de adorar o seu Deus. Essas são histórias que profetizam. Cada história vai se repetir antes da volta de Cristo. Essas histórias são interessantes porque elas estão relacionadas também com o povo de Deus agora nos últimos dias. São histórias que profetizam para o futuro. Nós vamos entender, principalmente em relação à questão de obedecer à lei de Deus versus a lei do homem. Vamos analisar agora os capítulos proféticos históricos, fazer um breve resumo. Ao analisar o capítulo 2, nós vamos perceber o sonho de Nabucodonosor, que revela todos os reinos que surgiriam e cairiam até a volta de Cristo, e o estabelecimento do reino de Deus depois do milênio. Já o capítulo 7, vemos ali a profecia dos 4 animais, o chifre pequeno e o juízo investigativo também. Já o capítulo 8 e 9, nós vemos ali a profecia do bode e do carneiro e das 2.300 tardes e manhãs. O capítulo 10, 11 e 12, ali nos traz a história do mundo desde os dias dos medos e os persas até o fechamento da porta da graça. São 4 profecias que se cumpririam no desenvolvimento da história. Eu queria apresentar para você agora algo muito importante dentro do livro de Daniel. Vamos comparar o caráter de Daniel com o caráter dos 144.000 lá no Apocalipse e também com o caráter de Jesus. Vamos fazer isso juntos? Primeiro, Daniel capítulo 6, verso 4. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Vamos comparar agora com Apocalipse, capítulo 14, verso 5. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Esse verso está falando sobre os 144.000. Vamos comparar agora com um verso falando sobre Jesus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Queria que você fizesse a comparação desses textos. Todos eles estão bem relacionados, estão bem conectados. Daniel, na sua época, foi fiel e revelou o caráter de Jesus.
Já os 144.000 agora no final terá essa bênção. Se você e eu permanecemos ao lado de Jesus, Ele vai nos ajudar a revelar o seu caráter, como Daniel também revelou no momento em que ele viveu. Muito importante isso. O livro de Daniel traz muitas mensagens importantes para a Igreja de Deus nos últimos dias. E nós avançando um pouquinho mais, nós vamos chegar no capítulo 1 de Daniel. Eu gostaria de trazer o verso 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não se contaminar. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as coisas desse mundo. Gostaria de convidar você também a propor no seu coração a ficar do lado de Deus e da lei de Deus, e não se contaminar com as coisas deste mundo. Essa é a primeira lição que vamos aprender hoje. E principalmente nós vamos perceber dentro do livro de Daniel que Deus está no controle da história. Deus está no controle da sua vida? Essa é uma pergunta muito importante e gostaria que você refletisse nela. Vamos nesse momento fazer uma breve oração? Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor está no controle da história. Pedimos que o Senhor nos abençoe no estudo do livro de Daniel. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo vídeo.